Na verdade, eu acho que eu não lido. Essa é a verdade. Como é que eu lido com as críticas? Eu não lido. O medo do julgamento é algo que eu sei que é real, que existe hoje, e às vezes isso mata, né, a gente por dentro, mata as mulheres. E claro que ele vai existir medo de fracasso, medo de julgamento, medo de errar, de não conseguir chegar, de não conseguir ganhar, de não conseguir avançar, enfim. Claro que na minha vida também houve momentos assim que as críticas foram intensas, enormes, inclusive dentro da minha própria casa, por parte dos meus pais. É fato hoje que a mulher, ela tem, todos os ambientes que ela está, ela tem que se validar 3, 4, 5 vezes mais que o homem. Dentro da minha casa, eu vivi isso também e não foi diferente. Meus pais nunca acreditaram que eu era capaz de realizar algo, de fazer algo. Eu amo de paixão meu paizinho e minha mãezinha, mas de fato isso eu encontrei dentro da minha casa. Eu vivi isso desde muito nova. Eles sempre me diziam que eu não era boa no que eu decidia fazer, ou que eu não ia dar certo o que eu ia fazer, que não ia ter sucesso. Houve momentos que eu acreditei até nisso, sabe? E me questionava se estava no caminho certo, ou fazendo as escolhas certas, e se tinha coragem ou capacidade de fazer o que eu queria fazer e desenvolver o que eu queria desenvolver. Foi difícil, claro, lidar com a sensação, com cada palavra, né, que estava ali empregada e que eu ouvia da minha mãe e do meu pai. E não só deles. Eu sempre fui uma menina muito ousada, uma adolescente, uma jovem muito ousada, e até dos meus amigos eu também escutava isso. Eu escutava muita crítica, muito julgamento, mas eu preferia não lidar com isso, e não é fugir, não. Eu preferia levantar a cabeça e seguir. Eu aprendi que para superar isso, né, essas críticas, era primordial e essencial desenvolver a mim mesma, a minha mentalidade, o que eu carregava. E aí eu fiz isso, eu consegui fazer isso. Eu fiz isso com muito autoconhecimento. Eu decidi me conhecer profundamente, entender cada coisa que eu sentia, quem eu era, entender meus valores, meus objetivos, as minhas motivações. E quanto mais eu estava alinhada, quanto mais eu me alinhava com a minha verdadeira essência, com quem eu era de verdade, menos impacto esse julgamento, essas críticas tinham sobre mim. Eu mudava a perspectiva, a visão que eu tinha. Eu passei a ver essas críticas não mais como críticas simplesmente, mas como oportunidade de crescimento, sabe? Em vez de simples ataques. Cada crítica para mim era uma chance que eu tinha de provar para mim mesmo que eu era capaz, que eu podia fazer. E eu colocava autenticidade em tudo. Eu percebi que a autenticidade para mim era uma fonte de poder, de verdade. Quanto mais eu me alinhava com quem eu era, quanto mais eu era fiel a quem eu era, e como eu era e como eu sou até hoje, mais confiança eu inspirava, mais forte eu me sentia e mais conexão eu fazia com as pessoas que estavam à minha volta. Eu tinha tudo muito definido, né? Eu sempre fui uma mulher de muito foco. E aí eu me concentrava no que eu queria fazer de fato e onde eu queria chegar. E nas mudanças que eu queria, né? No que eu queria realizar na minha vida. Eu acho que era isso. Eu decidia não lidar com esse julgamento, né? Eu acho que eu preferia gastar e desprender energia caminhando, avançando. Até porque isso estava além de mim, né? Tinha tudo que eu decidia fazer e decido até hoje na minha vida tem a ver com algo maior. E aí isso tornava mais fácil olhar para essas críticas e não deixar pesar na minha vida. Eu decidi ser verdadeiramente quem eu era e viver a minha essência quando eu percebi que eu não precisava ter todas as respostas, todas as soluções para tudo, e saber tudo e dar conta de tudo. Foi de verdade uma virada de chave na minha vida. Houve um momento muito importante na minha vida em que eu entendi que eu queria só ser eu mesma. Eu lembro que durante um período, todas as pessoas me viam como a mulher da solução. Era bem assim mesmo, do jeito que eu vou contar aqui. Procura a Gabi que ela soluciona, fala com a Gabi que ela resolve.
Liga para a Gabi que ela vai te dar um caminho. Então aquilo era diariamente, todos os dias, todas as semanas eu tinha que estar pronta com as respostas, com as soluções, com os caminhos. Até que um dia eu fui para casa, aliás, eu fazia isso todos os dias. Todos os dias eu ia para casa, chegava em casa, tirava o sapato e eu ia para o quarto. E eu lembro que eu deitava na cama e todos os dias eu fazia isso. Eu deitava na cama e eu ficava em posição de feto. E ali eu ficava por 2 horas, deitada. Até que um dia eu olhei para um espelho que refletia a minha imagem, deitada naquela cama em posição de feto. E eu tive um insight. Eu entendi que eu só queria, naquela hora, ser a menina que eu nunca tinha conseguido ser. Ser simplesmente a Gabi, que não tinha resposta, solução, que não tinha caminho para as coisas. Eu queria simplesmente ficar ali. Ser simplesmente a Gabi, nada mais que isso. Não a mulher da solução, a mulher que resolve tudo, a mulher... E ali, para mim, foi uma virada de chave. Eu entendi que ser autêntica significava abraçar aquela vulnerabilidade e aceitar que eu não era perfeita e que aquilo era uma maquiagem, que aquilo era quem não era de fato. Sim, se eu falar para vocês que eu não tinha a resposta, eu tinha, eu achava estratégia para tudo. Mas naquele momento eu percebi que, embora fosse apaixonada por ajudar os outros, pelo meu trabalho, eu não precisava ter todas as respostas para fazer a diferença. Eu não precisava ser a super-heroína, a Mulher Maravilha, que conseguia fazer tudo, ter solução para tudo, dar conta de tudo e responder tudo e ajudar todo mundo. Foi quando eu me permiti, eu me dei permissão para ser humana, com todas as minhas falhas, com todas as minhas imperfeições, com todos os meus erros. E foi aí que eu voltei a me conectar verdadeiramente com as pessoas e, mais que tudo, comigo mesma. Entendi que, ao viver aquilo e também compartilhar essas experiências, medos e desafios, e me tornar vulnerável, me despir diante das pessoas, eu criava espaço para que outras pessoas e outras mulheres fizessem o mesmo. E isso gerava ainda mais conexão emocional, profunda e autêntica, porque todas nós, eu, você que está aqui falando comigo e outras mulheres, todas nós temos nossas crises existenciais, não acordamos todo dia 100% alegre e feliz. Portanto, a chave, que eu descobri para ser eu mesma foi entender que a minha vulnerabilidade não era fraqueza, mas era o que me tornava real, humana, única e leve. Era o que me conectava de maneira genuína com outras pessoas. E quando eu abracei essa ideia, eu encontrei em mim a verdadeira Gabi, a autenticidade, que ressoou em todas as outras pessoas, nos ambientes que eu estava, de uma forma poderosíssima, de verdade muito significativa e marcante. E as amizades que eu tenho, elas são reais de fato. E não pelo que eu ofereço, ou pelas soluções que eu posso oferecer, inclusive por ser estrategista, mas por quem eu sou de fato. Por quem é Gabi Moraes. Fracasso. Fracasso é uma palavra que dá medo, em todas as pessoas, inclusive nas mulheres. Mas o que é o fracasso, As mulheres... eu fiz isso e gostaria que todas as mulheres fizessem, começassem a olhar por aí. O que é o fracasso de fato? Para mim, eu entendi que fracasso não é o resultado negativo em si, mas ele é o desistir sem tentar, parar sem arriscar, o não tentar. Isso para mim é fracasso. Então eu nunca fiquei no quase por medo de fracassar. O quase para mim é nada. Quando você nada entende. Quase fez, mas não fez. Quase foi, mas não foi. Quase arriscou, mas não arriscou. Você quase amou, mas não amou. E quando você adota o quase, eu costumo dizer que você quase vive.
mas você não vive de fato. Então, assim, isso para mim é o fracasso. É você quase fazer, mas não fazer. Porque cair, todo mundo vai. Sabe? Falir, todo mundo vai. Errar, todo mundo vai. Claro que eu tive resultados na minha vida, nas minhas amizades, no meu trabalho, que não era o que eu esperava, óbvio. Todo mundo tem isso. Mas e daí? Tá tudo certo. Eu cheguei até aqui, eu fiz, eu tentei, eu me arrisquei, eu vivi a experiência. E tenho vivido, né, de tentar e tentar e tentar de novo. E de repente, uma hora a gente ganha, eu ganho e tá tudo bem. E essa sensação, quando a gente acerta, quando a gente ganha, é única. Então, assim, o verdadeiro fracasso, de verdade para mim, não está em enfrentar desafios e não conseguir, ou até mesmo em não alcançar aquele objetivo. Está em não levantar e fazer o que tem que ser feito. Isso para mim é o fracasso. Então, a principal lição que aprendi na minha vida foi não evitar nada na minha jornada e nem negar nada nela ou dela, mas abraçar cada experiência, inclusive o fracasso, como parte do processo de crescimento e amadurecimento que eu preciso viver para poder ir para outro nível, para poder passar essa etapa, para poder avançar e poder ter chegado até aqui, onde eu cheguei. Acho que enfrentar o desconhecido sempre foi uma parte, assim, fundamental na minha jornada, na minha vida. A abordagem ousada faz parte de mim. A ousadia, para mim, ela não significa ausência de medo, sabe? Mas a disposição de avançar apesar do medo. Especialmente quando se trata, no meu caso, de explorar territórios desconhecidos. Para mim, encarar aquele desafio, aquele lugar desconhecido pode ser emocionalmente desafiador, se torna um grande desafio, pois muitas vezes, né, nos encontramos em situações em que não sabemos o que esperar, não sabemos o que vai acontecer ali. No entanto, para mim é isso, a ousadia vem da crença de que dentro do desconhecido existe um vasto campo de oportunidades e com certeza de crescimento pessoal. Então eu entendi que eu tinha que ter uma mentalidade de aprendizado sempre. Encarar o desconhecido como uma oportunidade de aprender, ousar para conhecer. Cada nova experiência, por mais desafiadora, por mais difícil que fosse, era uma chance de adquirir novos conhecimentos e novas habilidades, por exemplo. Então eu me comprometia sempre com esse processo. Eu sou extremamente comprometida comigo, com a minha vontade de viver o melhor que a vida tem para mim, com a minha missão, com o meu propósito. Então, antes de eu decidir sempre fazer qualquer coisa, eu me comprometo, né, comigo. Então, antes de eu me comprometer com você, por exemplo, de fazer algo, eu me comprometo comigo neste processo. E isso faz com que eu queira dar esse passo ousado. A flexibilidade também acompanha muito isso. A vida é imprevisível. E o desconhecido, muitas vezes, traz surpresas. Então, a ousadia, ser ousada, me fez também, muitas vezes, me tornar uma mulher flexível. Ser flexível, me adaptar, é essencial para que você lide com as reviravoltas que podem surgir na vida. Então, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente intransigente, um período da minha vida. Se algo desse errado, se algo não saísse como eu queria, eu gastava uma energia incrível tentando fazer com que aquilo saísse conforme era a minha vontade. Tinha que ser daquele jeito. E eu gastava energia dobrado. Por quê? Porque eu era inflexível. E naquele momento eu percebia que faltava a ousadia de tentar fazer de uma outra forma, tentar fazer de um outro jeito. Outra coisa que me mostra muito isso também é a minha experiência de muitas vezes ter que sair do país. Muitas vezes eu estava aqui no Brasil e era chamada para fazer um trabalho fora e eu tinha que largar tudo e ir embora. E eu ia para um país desconhecido, sozinha, com pessoas que eu não conhecia. Então isso me fazia tanto ser ousada, como fazer uso da flexibilidade. Eu tinha muita missão, foco no que eu ia desenvolver. Sempre eu me faço lembrar do motivo pelo qual estou disposta a enfrentar o desconhecido. Então, ter uma missão clara me dava motivação e direção.
e fazer com que eu aplicasse a ousadia. A ousadia é sobre abraçar, sabe? A incerteza e as aventuras que a vida oferece. Eu, de verdade, não tenho todas as respostas. E acredito que está tudo certo. O desconhecido pode ser, sim, assustador. E, de fato, é. Mas também é ali onde o crescimento e as experiências transformadoras acontecem. De verdade, pode ser honesta? Tô cagando pro julgamento dos outros. De verdade. Eu aprendi a me amar e a aceitar quem eu sou. Isso não significa que eu não reconheça áreas na minha vida que eu possa melhorar, ou que eu tenho que cuidar, ou que eu tenho que tratar. Mas significa que não deixe que as opiniões negativas dos outros abalem a minha autoestima e quem eu sou. Eu me amo demais. É sério, é muito sério isso. Eu me amo demais, eu sou apaixonada por mim. Aprendi a valorizar a minha própria voz e acreditar nas minhas capacidades. Eu aprendi a me amar do jeitinho que eu sou, independente do que os outros possam pensar ou achar de mim. Se alguém me diz assim, você é tão assim, você é tão achado, você é tão... Você fala demais, você toca demais, eu respondo, legal, obrigada, e agora? Vai olhar para você. Vai olhar porque com certeza eu só acionei algum gatilho aí dentro que você precisa cuidar, que você precisa tratar. Para uma pessoa investir o tempo dela em não acrescentar, não crescer e te criticar, minha querida, vou falar a verdade, ela está mal. Essa pessoa está doente. Ela está, no mínimo, com uma crise de identidade. Eu encontrei força na minha autenticidade. Eu encontrei força na minha essência, em quem eu sou. E, em vez de tentar ser alguém que eu não era, abracei minha singularidade e meu estilo, a minha forma de ser, de me comunicar, de amar o próximo. E isso não apenas me tornou mais confiante, olha aí, ser quem eu sou me tornou mais confiante, mas também me permitiu construir conexões mais genuínas com as pessoas ao meu redor, conexão de verdade, sabe? Relacionamento assim profundo. Por exemplo, eu fui muito criticada na minha vida por sorrir demais. Pelo amor de Deus, você acha que eu vou deixar de sorrir? Olha o meu sorriso, ele é lindo. Por amar demais, por tocar as pessoas, por ser carinhosa, vai te captar. O mundo está carente disso. E por que eu vou deixar de dar isso? De distribuir amor? Porque alguém vai achar que sou exagerada demais? Sou dada demais? Muito comunicativa? Sou mesmo. Adoro dar tudo que eu tenho de bom que há dentro de mim. Cada um dá o que está dentro de você. Minha opinião vale muito, sabe, sobre mim mesmo. O que eu penso sobre mim vale muito. Quando eu entendo quão importante são minhas opiniões sobre mim mesma, a conta fecha. Não tem por que eu me preocupar com quem está do lado, falando de mim. Eu sempre deixo a minha voz interior falar mais alto, gritar dentro de mim. Eu tive uma terapeuta que me dizia assim, ela falava assim, quando você acredita em algo, Gabi, ninguém te tira do caminho, ninguém consegue fazer você mudar de ideia, voltar atrás. Você vai lá e faz o que tem que fazer e o que você quer fazer. É isso. Não tenha medo de fazer o que você deve e o que você quer fazer. E está tudo bem se você quebrar a cara. Eu quebrei algumas vezes quando eu decidi viver aquilo que eu queria ou ser quem eu era. Só não divida essa responsabilidade depois com ninguém. Assuma toda a consequência e siga tranquila para o próximo nível. Eu sou uma mulher extremamente disruptiva. Se você disser para mim, não vai dar, não faz, é ali que eu vou. É ali que eu faço, é ali que eu aconteço. Eu sou uma mulher extremamente otimista. Eu acredito no amor, eu acredito no próximo, eu acredito no ser humano, eu acredito em mim mesma. Eu acredito num mundo melhor. Eu acredito no poder da espiritualidade, eu acredito no poder da oração. Eu acredito que as mulheres juntas podem muito mais do que sozinhas. Eu sou uma mulher extremamente apaixonada pela vida. Sou uma profissional extremamente realizada. Sou aí mestre em comunicação e marketing político, tenho MBA em gestão pública, tenho várias especializações, mas acima de tudo, né, eu sou uma mulher de Deus, missionária, tenho orgulho de falar isso, não negue, nunca negarei.
e muito realizada com cada missão que me é dada para realizar neste propósito que é a vida. Entendi que o meu propósito era viver essa dádiva que é a vida que me foi dada da melhor forma possível. Então essa sou eu, apaixonada pela vida, apaixonada pelo ser humano, apaixonada por mim mesma. Essa é a Gabi Moraes.